Bom dia, desbloqueados. Tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia de renovação da vossa mente. Então, a palavra hoje é lá em Gênesis, capítulo 12, versículos 1 e 2, que diz assim: Então o Senhor veio a Abrão e lhe ordenou: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, serás tu uma bênção. Agora imagina comigo uma situação, um casal de idosos e a mulher, bom dia Deizinha, a mulher, um casal de idosos e eu li a palavra em Gênesis 12, 1 e 2. E a mulher, um casal de idosos com uma mulher estéril, e Deus fala: sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Shalom. Agora imagina essa situação. Então me diz, se um casal de idosos e uma mulher estéril, que lá mais na frente, em Gênesis, Deus fala para Sara que ela vai ter um filho. Imagina se tem como a gente, na nossa pequenez humana, acreditar numa situação dessa. Casal já de idoso, uma mulher estéril, Deus manda ele sair da terra dele e ir para um lugar que ele ainda ia mostrar, e Abraão, com a sua fé, como a gente sabe aqui na palavra de Deus, que Abraão é considerado o pai da fé, sai, deixa tudo e vai seguir as ordens de Deus. Olha, essa palavra de hoje é muito para mim, porque eu sou uma pessoa que venho nesse no meu processo, tendo que parar para ouvir Deus falar e ainda confiar que Ele vai fazer o que Ele diz que vai fazer. E tudo que está escrito na palavra, né? Tem coisas que Deus não vai mais repetir, porque já está escrito. Não tem para que Ele estar repetindo se Ele já escreveu, se já deixou escrito para a gente. Então essa é a história de Abrão e Sarai, ainda no capítulo 12, ainda não tinha mudado o nome. Tá fazendo café, tá fazendo maior barulho, né? Tá atrapalhando o desenho. A cafeteira tá funcionando. E eles tiveram que deixar a terra deles, os parentes dele, né? E sair para começar a viver uma nova vida. E a gente, muitas vezes, Deus manda a gente fazer algo novo. Deus fala, dá uma ordem, algo pra gente fazer. No caso disso aqui que eu tô fazendo hoje, isso já era para eu ter começado há muito tempo atrás. E eu ficava dando desculpa, né? E ele simplesmente foi. E aí a gente sabe, né? Toda a história que tem mais pra frente, a questão que Deus disse que Sara ia engravidar e ela riu. Mais na frente, depois de tanto tempo, depois de 25 anos que Abraão teve Isaac, teve o filho que ele prometeu, depois de 25 anos, Deus ainda pediu para sacrificar Isaac e ele foi lá e fez, porque ele acreditava que Deus era capaz, ele tinha fé suficiente, que Deus era capaz até de ressuscitar Isaac se fosse necessário. Mas a palavra de hoje que eu quero deixar é uma palavra de perseverança, de esperança, né? Porque diante de muitas situações a gente paralisa no meio das dificuldades, né? A gente esquece quão grande Deus é. A gente vê Deus na nossa pequenez, no tamanho que a gente é, a nossa pequenez, e não entende a grandeza que Deus tem, né? Porque na hora que Abraão saiu, né? Ele foi seguir o que Deus mandou, e lá na frente teve um momento que Deus disse para Abraão que Sara ia ter um filho, e ela riu. Na hora que ela riu, Deus estava falando com Abraão, ela riu no seu íntimo, né? E na hora que Sara riu, Deus falou assim para Abraão: acaso existe algo extraordinário demais para Yahvé, para Deus? Imagine,
Não existe algo extraordinário demais para Deus. A gente é que não acessa essa grandeza dele. Não é verdade? Então, eu estou falando isso, estou falando para mim, na hora que eu estava aqui lendo, que eu estava estudando, para mim, porque tem coisas que Deus já me falou que eu fico pensando, como é que isso vai acontecer? Né? Tem coisas que eu almejo, que estão no meu coração, que Deus sabe que eu quero para minha vida, e tem momento que eu fico pensando, como é que isso vai acontecer? Só que a gente não entende, a gente não lembra que não existe algo extraordinariamente grande, extraordinário demais para Ele. Ele é o Todo-Poderoso, né? Ele é grande, Ele é poderoso. E a gente aqui não lembra disso, né? Então, muitas vezes a gente está passando por situações difíceis, tem problema na família, gente doente, às vezes filhos, você que depois vai ver esse vídeo, filhos envolvidos com droga, né? Eu escutei no culto, no Réveillon, uma mãe falando que o filho era envolvido com drogas, quase que matavam ele, e ela continuou orando, pedindo a Deus, e agora ele não está mais nesse mundo, né? Então, tanta coisa, pessoas que estão com doenças graves, enfim, tanta situação, às vezes acidentes acontecem e a gente passa realmente por situações difíceis, mas a gente tem que lembrar que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Tô falando isso para mim. E esse momento que agora eu estou tendo de manhã é algo para mim, para o meu crescimento espiritual, né? E como eu me coloquei esse desafio de estar fazendo aqui junto com vocês, é uma das maneiras que eu arrumei para que eu não pare, porque às vezes a gente começa a fazer o devocional, ler a palavra, mas não dá continuidade. Então, eu quero que você também, que você desenvolva esse seu lado espiritual, né? Você escute Deus falar com você, porque nesse aqui, quando a gente está lendo aqui, Deus estava falando direto para Abraão, dando uma ordem direto para ele. E muitas vezes a gente vai fazer as coisas, a gente não pede a direção de Deus para fazer. E aconteceu comigo um caso muito inusitado. Semana passada, na quinta-feira passada, eu fui numa consulta médica de, assim, besteira, que era coisa de trabalho, que um exame periódico. E Deus, através da médica que me atendeu, falou comigo, né? Assim, coisas que não tinha como não ser Deus, porque eram coisas da minha infância, né? Que ela não conhecia. Então, e num desses momentos, quando a gente estava lá, ela estava falando, ela disse, Deus escolheu agora, nesse momento, falar com você dessa maneira, mas Ele pode falar direto com você. Do mesmo jeito que estava falando com ela, né? Então, assim, eu já em muitos momentos, Deus falou comigo diretamente para mim, no meu coração, dentro de mim. Mas em outros momentos, Ele escolheu falar através de uma pessoa, que naquele momento era a maneira que Ele escolheu. Só que eu conheço gente que acha que Deus só fala com a pessoa através de outra pessoa. Mas Deus fala com a gente, direto com a gente, direto no nosso coração, né? E Deus escolhe a maneira que fala com cada um. Já falou comigo através de sonho, enfim. Mas Deus pode falar direto com a gente, do mesmo jeito que Ele falou direto para Abraão, e Ele disse para Abraão o que ele tinha que fazer, do jeito que Ele disse que ele ia ter um filho. E aqui lá mais um pouquinho na frente. Só que a gente, na nossa ansiedade, a gente fica querendo que as coisas sejam do nosso jeito. Deizinho, exatamente. Isso é um grande risco. A gente escuta achar, muitas vezes a pessoa acha que é Deus que está falando com ela e vai lá e dá um recado para alguém, né? E é arriscado realmente. A gente tem que ouvir Deus falar com a gente. Então, mas Ele pode fazer também, né?
Então, lá no capítulo 21, mas mais lá na frente, nessa história, né, quando Deus falou para Abraão que ele ia ter um filho, e depois que Sara riu, né, e aí passou o tempo, passaram-se 25 anos desde que Deus deu a ordem lá para Abraão sair e até ele ter esse filho, né? Passou esse tempo todo. E lá em Gênesis 21 e no capítulo 2 fala assim: e Sara concebeu e deu um filho a Abraão, já idoso. Ele ressalta que já é idoso, no tempo que Deus tinha marcado, né? Então, é isso que a gente tem que aprender a esperar. E como é difícil isso pra mim. Do jeito que eu sou, a minha personalidade, eu gosto de ir lá e fazer do meu jeito, fazer da maneira que eu quero fazer. E o que Deus tem me ensinado, mais uma vez, né? Já passei um tempo de uma longa espera. E, novamente, Deus me falou essa semana e agora, novamente, aqui na palavra. É no tempo dele. Porque Sara concebeu o filho, aqui está bem clara essa frase, no tempo que Deus tinha marcado, né? Então, mesmo que você esteja vivendo dias difíceis, dias desafiadores, né? Esteja sem perspectiva do amanhã, porque tem muitas lutas surgiram na tua vida, eu quero que você entenda e escute Deus falar com você agora. A gente precisa ter fé, a gente precisa ter esperança e a gente precisa entender que é no tempo de Deus que as coisas vão acontecer, conforme a nossa perseverança de continuar acreditando, de continuar orando, não orando e implorando, né? Porque se ele fala o que vai fazer, ele vai fazer, mas orando, pedindo para que Deus dê força para a gente, dê esperança, tire a nossa ansiedade. Tô falando pra mim, viu, gente? E seja paciente, né? Pois Deus é fiel, Ele é justo, né? As coisas vão acontecer do jeito que Ele quer que aconteça no tempo dele. E lá em Lamentações, no capítulo 3, do versículo 21 ao 23, tem uma palavra linda que fala assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Então, esse é o Deus que a gente serve. É um Deus que é fiel. É um Deus que é misericordioso. É um Deus que é perdoador. É um Deus que nos traz esperança todas as manhãs, porque essas misericórdias deles renovam-se a cada manhã. Certo? Então, que por mais difícil que você esteja passando uma situação, a gente tem que lembrar desse Deus que é grande, que é poderoso e que é misericordioso e que nos traz esperança. Lá na Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então que a gente tenha fé e que se a gente não tem essa fé, a gente peça para Ele que nos dê fé, que nos tire a ansiedade, que nos dê força para continuar nessa caminhada. Tá bom? Então vejo vocês amanhã às 6h07.